Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que bom que você está aí. Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. E essa noite estamos aqui reunidos mais uma vez e continuar tratando aí do nosso tema do mês, né? As parábolas, verdades atuais. Eu peço a você que você abra a tua Bíblia em Lucas, no livro de Lucas, o capítulo 16, versículo 19 em diante. É uma leitura um pouco extensa, mas muito importante para essa noite, tá? Eu aguardo você encontrar aí, Lucas 16, o capítulo 19 em diante, é a parábola do rico e Lázaro. Existem algumas discussões se seria mesmo uma parábola, né? Por conta de que aqui até o nome, o Senhor fala até do nome, né, de Lázaro. Mas hoje a gente vai estar estudando aqui e vamos ver o que Deus vai trazer para nós hoje. A palavra do Senhor, ela diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro, coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, Tu és maravilhoso, santo e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, estamos aqui agora, Senhor, reunidos, nós aqui na igreja e muitos dos nossos irmãos em casa ou em outros lugares, meu Deus, mas todos reunidos num só Espírito, para que o Senhor, Espírito Santo, trabalhe grandemente nas nossas vidas e nos nossos corações.
Pai, nos revela o que está por trás da Tua palavra e nos traz, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, em todo o tempo, agir conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Continua, Senhor, nos ensinando, continua, Senhor, nos dando graça, continua, Senhor, nos dando sabedoria, para que em todo o tempo nós possamos estar juntos fazendo a Tua vontade. Pai, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Essa parábola é uma parábola maravilhosa que o Senhor falou para nos ensinar de um pouco que seria, né? Essa parte do arrependimento, essa parte do céu e do inferno. No domingo passado, na ministração do apóstolo Rubens, eu vou estar deixando na descrição aí para que você possa estar acompanhando depois, mas houve uma ministração nesse sentido, falando a respeito do inferno, que realmente é um tempo difícil onde a igreja em si, ela não está falando mais sobre o inferno. Ela não está falando mais do resultado do não arrependimento. E isso é muito grave, meus irmãos. Isso é muito grave. E como é importante a gente estar sabendo, a gente ficar ciente do que seria o inferno e as condições em que nos implicaria uma ida eterna ao fogo eterno, né? Existem algumas coisas que nós, como cristãos, temos que estar trabalhando no nosso coração, porque muitas das vezes nós estamos na igreja, muitas das vezes nós estamos trabalhando, fazendo a obra, mas o que é de mais importante a gente não tem trabalhado, que é o nosso coração. Nós não temos tirado tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos implica a uma vida que não é a que Cristo quer para nós. Então, quando Jesus citou essa parábola, foi ali durante o ministério de Jesus, ele estava tendo um grande problema com os judeus, com os mestres da lei, porque os judeus em si, os mestres da lei, eles se sustentavam na lei, no cumprimento dos mandamentos, no cumprimento de toda a lei ali de Moisés, né? E não havia nada de errado nisso, na lei. Porém, o que acontecia? Eles, de alguma forma, eles acabavam que se auto-justificando. Eu cumpro a lei, então eu sou filho de Deus, então eu sou salvo. E era esse o problema. Jesus estava tendo muitos problemas com os mestres, os chefes da sinagoga, os mestres, por conta disso, porque eles se sentiam justificados pelas obras, se sentiam justificados porque eles faziam e porque eles mereciam. Essa justificação lá atrás, que causou tantos problemas, hoje, nos nossos dias, nós vemos coisas da mesma maneira, nós vemos coisas iguais, nós vemos atitudes semelhantes àquelas. Porque eu tenho que acreditar que a minha salvação, ela vem pela fé. Ela nunca vai vir pelas minhas obras. Porque a única obra que justifica é a obra de Cristo, né? O seu sacrifício na cruz. Essa é a que justifica. E nunca eu vou ser salvo porque eu mereço. Porque se a gente
olhar, ninguém merece, né? Se a gente parar para pensar, ninguém merece coisa alguma. Jesus Cristo, pela tua graça e infinita misericórdia, o Senhor nos salvou. Mas quando eu olho, de alguma forma, tem aqueles ditados, né? Olha, se você fizer o bem, você vai para o céu. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Então isso não tem nem muito a ver com cultura, com religião, mas e sim com cultura. Porque a cultura do homem é essa, né? Porque a partir do momento que eu faço o bem, eu vou para o céu. E a partir do momento que eu faço o mal, eu vou para o inferno. Mas essa é a nossa cultura. Quando se trata de salvação, por quê? Porque eu olho para mim e eu penso, olha, eu vou para a igreja na terça, eu vou para a igreja na quarta, eu vou para a igreja no domingo e eu fico o dia inteiro no domingo, porém, isso não me traz salvação. Como o pastor ministrou aqui a respeito da parábola das 10 virgens, que esperavam o noivo, aquela parábola falam de pessoas cristãs. São crentes, 50% sensatos, 50% tolo. Então nós precisamos entender que existem pessoas na igreja trabalhando, fazendo a obra, que de certa forma não são salvos. Que de certa forma não atuam como pessoas salvas. Nós precisamos entender isso daí. Como eu entro no céu? Como que eu vou conseguir ter acesso ao céu? Como que eu vou ser aceito por Deus? Qual é a única forma de eu ser aceito pelo Senhor? Existe um caminho. É preciso deixar de fazer o que eu quero, deixar de fazer o que eu acho certo e fazer o que o Senhor manda. É isso que eu preciso. Existe um caminho. Existe um caminho. E nesse sentido, nós vamos aqui estar trabalhando em 3 tópicos. O primeiro é uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Eu tenho sido canal de bênção? Eu tenho sido canal de bênção? Porque quando a gente fala em cristianismo, quando a gente fala em ser cristão, não é uma religião. É uma mudança, é uma transformação. Porque ser cristão é uma forma de viver. Eu não posso falar que eu estou em uma religião. Por quê? Porque o ser cristão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar que o Senhor faça o que quiser na minha vida. Então é isso que eu preciso. Eu preciso entender que o cristianismo está acompanhado de atitudes que são ensinadas e que são exigidas. Quando se trata de cristianismo, quando se trata de pessoas cristãs, existem coisas que não tem meio termo. Eu preciso entender que eu não posso ser meio cristão. Porque se o Senhor Jesus voltar e me encontrar como meio cristão, eu posso ter certeza que eu não vou passar a eternidade com Ele. O ser cristão, ele não resiste a uma vida dupla. Eu não consigo viver bem, como o pastor Marcos, Cristo Centro Itacoaxetuba, ele ministrou, ele fala, olha, se eu vivo para Deus no domingo, e a semana toda eu vivo para o resto do mundo. Aí chega no domingo eu vivo para Deus e na outra semana toda eu vivo para o resto do mundo. Então o cristianismo, o ser cristão, ele não existe se a vida for dupla.
se a minha vida for dupla, isso não vai existir. Eu preciso viver como cristão em todo o tempo. Viver como cristão é ser perfeito, Pedro? Não. Viver como cristão não é ser perfeito. Viver como cristão é o quê? É eu ter um alvo. Paulo ele falava que apesar de não ter chego, eu tenho um alvo. Se eu cair, eu me arrependo e continuo para o meu alvo, que é Cristo. Amém? E em Mateus 25, do 31 ao 33, se você tiver dificuldade para achar, pausa o vídeo, depois continua para que a gente possa ler junto, isso é muito importante. A gente vai andar por alguns versículos aqui ainda. A palavra do Senhor ela diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu preciso entender que no contexto da parábola lá, as pessoas elas não são iguais. Pedro, se Deus ama todos da mesma forma, por que eu sou pobre e tem o outro que é rico? Por que tem um que está numa situação miserável? Por que de todas essas coisas? Eu preciso entender que toda vez que eu puder fazer algo pelo meu próximo, toda vez que eu puder fazer algo pelo meu irmão, esse que não pede para mim, mas pede a Deus, a glória vai ser de Deus. Então, se hoje eu tenho condições de fazer algo por alguém, que eu faça, mas que a glória seja sempre para o Senhor. É o que acontecia ali, porque se a gente parar para pensar, eu não posso demonizar as pessoas ricas. Se eu for cristão rico, tudo bem. Não dá para eu ser rico cristão, aí não vai dar. Mas se eu parar para pensar, uma pessoa rica que faz a obra do Senhor, amém. Mas qual que era a parábola lá? Existia um mendigo na porta daquele homem rico. Existia um mendigo que ele não tinha nada para comer e ele ansiava comer do que caía da mesa do rico. E em Mateus 25, do 45 ao 46, vamos lá. Eu vou ler no 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixarem de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Eu preciso entender que aqueles que estão ansiando por algo que você aí pode dar, e você não dá, você está deixando de fazer para o Senhor, porque eles pedem para o Senhor. O pobre, a viúva, aqueles necessitados pedem ao Senhor, e quando você os abençoa, você é ferramenta do Senhor. Mas quando eu não o faço, eu deixo de ser ferramenta,
e eu vou pagar por tudo isso que eu deixei de fazer um dia. Eu vou pagar por tudo isso, meus irmãos. Então os da esquerda deixaram de fazer tudo aquilo, os da direita fizeram. E o Senhor vai retribuir cada um. Um outro ponto, e muito importante, eu posso, com essa leitura aqui, eu posso ter certeza de algo. Se existe uma coisa que vai existir no céu e no inferno, são pessoas boas. Por que nós fazemos essa afirmação? No texto lá, no capítulo 27, 26 ao 28, em Lucas 16, 27 e 28, ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha só, meus irmãos. O rico, que já estava lá sendo atormentado, ele vê que ele não tinha mais como sair de lá. E ele então roga para que Lázaro fosse lá avisar os irmãos dele. Eu posso ter certeza, isso aqui, tudo bem que era a família. Ele estava mandando avisar a família dele. Esse homem amava a família. Ele pede que Abraão deixe Lázaro ir. Ele pede que o Senhor deixe Lázaro ir lá avisar a família dele. Ele com o caminho perdido, ele sabendo que ele já não teria mais para onde ir, mas ele pede que Lázaro vá lá e avise os irmãos, para que os irmãos não fossem lá, para aquele lugar. Eu posso dizer para você, meus irmãos, eu ouvia muitas histórias de pessoas que passaram por situação de quase morte e pessoas falavam que, olha, me passou um filme na cabeça, que eu pensei no meu pai, na minha mãe, pensei nos meus filhos, que eu pensei no meu cachorro, que eu pensei, sei lá, mais o que. Eu vou falar de mim, eu passei por umas duas situações de quase morte. Meus irmãos, eu vou falar para você. No ápice da carnalidade ali, no ápice do ser humano, eu não pensei em nada. Você só pensa em sair daquela situação. Se eu falar para você, olha, eu pensei... Não pensei em nada. Eu queria sair daquela situação. E esse homem aqui, vendo que ele ia estar por toda a eternidade naquele lugar, ele pede que Lázaro vá lá e avise os irmãos dele. Então eu preciso entender que para que eu possa ser salvo e viver na eternidade com o meu Senhor Jesus Cristo, se para que isso aconteça existe só um caminho, eu preciso entender que se eu não estiver nesse caminho, eu não tenho condições de estar com o Senhor. Mas Pedro, eu conheço muitas pessoas boas que não são cristãs, mas são pessoas boas. Se ela continuar assim, sendo boa, sem Cristo, é isso que aguarda. Se para quem está na igreja e não está firmado na palavra, porque também na igreja existem pessoas que estão na igreja, que se converteram, que se batizaram, mas que vivem numa vida que é mundana. E se não se arrepender desse caminho também, é isso que aguarda. Se eu viver uma vida mundana e eu não me arrepender, é isso que vai me aguardar. Uma eternidade no fogo. É isso que vai me aguardar. Igual, quantas pessoas ateias, por exemplo, são boas.
São ali, ó, porque quando a gente fala na definição de bem e mal, é uma definição humana. Porque se o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer, o ser bom ou mal é uma definição humana. Ah, mas a pessoa é honesta, a pessoa não trai, a pessoa não mente. Tudo bem. É uma pessoa boa. Ah, roubou, matou, é uma pessoa má. Então, essa definição é uma definição humana. Porque se Deus ama todos da mesma forma, e a partir do momento que eu merecer a salvação, aí não encaixa a graça. A graça aí não encaixa. A misericórdia do Senhor não vai encaixar. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 10. Mateus, capítulo 22, versículo 10. Está escrito assim: Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Ministração do domingo passado, do pastor Paulo César. Aquele lugar do casamento vão se encher de pessoas boas e pessoas más. Vão todos ser igualados. Mas para que eu possa participar, a minha veste nupcial aqui é o que? É o arrependimento. E a justificação que vem através do sangue do Cordeiro. Se eu não tiver isso, o que me espera, meu irmão? O que vai me esperar? Eu nunca mereci nada, eu nunca vou merecer nada, vai ser sempre a graça. Nunca se tratou de mim, sempre se tratou de Jesus Cristo. Sempre se tratou da misericórdia do Altíssimo. Existem hoje pessoas que anulam o sacrifício da cruz para chegar a Deus. Mas isso é uma grande mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é uma grande mentira. O apóstolo Ronaldo uma vez ministrava e ele falava que ele estava pastor Ronaldo, perdão. Ele estava num dentista aguardando para ser atendido e uma senhora com uma revista a revista de religião. E a senhora arranhou ali um início de conversa com ele. Tá vendo? Mas tanta discussão, todos os caminhos levam a Deus. E ele logo concordou com ela e falou assim, realmente, todos os caminhos levam a Deus para ser julgados, mas para a vida eterna existe um só. Para a vida eterna existe um só. Eu preciso entender isso daí. Não pense você que essa mensagem, nossa, aquela pessoa tinha que ouvir isso. Olha, não, essa pessoa tinha que ouvir isso. Meus irmãos, nós precisamos de vez em quando tomar um choque e relembrar que a graça do Senhor, ela nos alcança. Mas qual que é o momento de eu falar e orientar a respeito do inferno, a respeito das minhas decisões que levam a minha eternidade para a desonra ou para a eternidade na glória? O momento é enquanto eu estou vivo, o momento é enquanto o seu ente querido está vivo. Nós precisamos falar e deixar muito bem claro isso daqui. Nesse momento, e glória a Deus por isso, pela internet, por toda a tecnologia, pessoas de outras religiões vão escutar isso. E o Espírito Santo pode e vai trabalhar grandemente no coração dessas pessoas. Mas pessoas que estão na igreja precisam entender isso daí. Como se eu um dia me convertesse
e me batizasse e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu posso empurrar com a barriga que vai dar tudo certo no final. Não vai. Não vai. Se eu não me arrepender das minhas atitudes, se eu não entender que é necessário uma mudança de caráter para que eu possa viver na glória com o meu Senhor, não dá para mim. Não vai dar para mim. Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se é essa a pronúncia. É um teólogo alemão que ele fala: a graça é de graça, mas não foi barata. Eu preciso entender que aquele sacrifício, ele valeu para a salvação de toda a humanidade. Aquele sacrifício, ele valeu para a salvação de toda a humanidade. E eu preciso entender isso, meus irmãos. Eu preciso entender isso. Essa graça, ela veio para mim de graça, mas ela não foi barata. É o que vai me assegurar a vida eterna ao lado do meu Senhor. Amém? Um último ponto, meus irmãos, para a gente terminar. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Lázaro, ele fala, o rico, ele fala ali, ó, então, não, Abraão, não, pai Abraão, manda ele lá, porque se alguém surgisse dos mortos, né? Vamos voltar para o texto. O versículo é o 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, isso aí é o que é a palavra do Senhor, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A mensagem da cruz é uma loucura. O Senhor Jesus, através da morte dele e ressurreição, nos trouxe vida. E é isso que tem que nortear minha fé. Assim como o Senhor morreu e ressuscitou, eu também morri com ele e ressuscitei com ele. E hoje não sou eu que vivo, mas o Senhor Jesus que vive em mim. Isso que tem que nortear minha fé, isso que tem que nortear o que? As minhas atitudes. O próprio Senhor fala aqui, ó, nem que alguém ressuscitasse, esses aí se arrependeriam. E isso é uma grande verdade, meus irmãos. O Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, e que todos os dias, você abre aí, existe lives, você vê que em toda esquina tem uma igreja, você vê que a Bíblia hoje ela é dada de graça, num momento que aonde você quiser, você consegue uma Bíblia de graça para acompanhar a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele vem a nós todos os dias, e mesmo ele vindo, mesmo ele trabalhando, mesmo ele fazendo, existem pessoas que ainda não crerão. A palavra fala que até o ímpio tem um propósito, que ele foi feito para quê? Para o dia do juízo.
Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e o único que dá vida. Se eu só ser bom, não vai funcionar. Se eu só ser bom, isso não vai funcionar. Temos que hoje aprender, entender, lembrar ou relembrar que o meu passaporte para o céu é Cristo e não o que eu faço. Pois se eu me apegar no que eu faço, o que me espera é o fogo eterno. Não adianta eu ser bom, Pedro? Então não adianta eu ser bom? Não adianta. Mas se eu for cristão de verdade, e mesmo no meio de tantos erros, eu fazer o que o Senhor manda, eu serei instrumento daquele que realmente é bom. Amém, meus irmãos? Que você possa continuar estudando, que você possa continuar aí ouvindo essa parte de parábolas, meus irmãos, que no próximo domingo já é o mês que vem, vai ser um outro tema, mas essa parte onde a gente falou, a gente ministrou, a gente aprendeu, estudou junto a respeito das parábolas, são ensinamentos eternos, ensinamentos que nos mostra e nos fala a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito de ser aceito ou não pelo Senhor. E isso é importante, isso é muito importante para a nossa vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter agido e trabalhado tão grandemente em nossas vidas, Pai. Que o Senhor em todo o tempo esteja conosco, realizando o Teu querer, realizando, Senhor Jesus, a Tua vontade. E que em todo o tempo, ó Pai, o Senhor esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Pai, continua trabalhando nas nossas vidas, continua, Senhor, agindo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, fazendo em nós, todo o tempo, a Tua obra, Senhor. Continua, Senhor, transformando o nosso coração. Continua, Senhor, colocando e deixando claro para nós, meu Deus, em todo o tempo, em que nós possamos entender que nunca fomos dignos e que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos justificou através do Teu sangue e nos salvou, e que um dia irá nos buscar para estar contigo, Pai, para estar com o Senhor, para a vida eterna. Pai, eu Te agradeço, meu Deus. Eu peço que o Senhor cuide da vida dos nossos irmãos, cuide, meu Deus, da vida da Tua igreja, Senhor, cuide da Tua igreja, dê, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento, ó Pai, para que nós possamos, meu Deus, estar sempre firmados e em cima da Tua palavra. Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu Te agradeço por estar conosco até agora. Eu Te agradeço por ter nos acompanhado. Eu peço que você curta aí o vídeo, que você dê o seu like, que se não também dê o seu dislike, que você também aí possa compartilhar essa palavra. Comente conosco aí. Vamos continuar orando. Eu peço que para que a igreja do Senhor esteja orando, para que você, que é do nosso Ministério Cristo Centro, esteja orando, para que nós possamos voltar logo às nossas atividades, nossos cultos presenciais. Que você compartilhe essa palavra, se você conhecer alguém,
que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aí as nossas redes sociais, que você nos visite também as nossas redes sociais e que em todo o tempo nós possamos, meus irmãos, nos firmar na palavra do Senhor e saber que ninguém vai merecer nada, que temos que sim ser bom, mas se somos bons é porque fazemos a vontade dEle, porque Ele é bom, Ele sempre foi bom, porque se tirar o Senhor da nossa vida não sobra nada que presta. Essa é uma grande verdade. Então, se há algo de bom em nós, é tudo o Senhor e não a nós, né? Glória a Deus por tudo. Eu peço também que você continue aí correspondendo aí ao teu compromisso com o Senhor na parte de dízimo. Você dizimista, você que é membro do nosso ministério, que você continue dizimando através desses canais que você pode estar acompanhando aí. Se você tiver a vontade no teu coração de ofertar e quiser fazer uma oferta também por esses canais que estão aparecendo aí, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós o tempo todo. Eu te espero no domingo. No domingo temos aí o culto, nosso culto às 18 horas. Temos a oração, culto de oração a terça-feira, a partir das 19h30. E o nosso próximo estudo com o José Mário, nosso irmão José Mário, às 20 horas, na quarta-feira. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que fique na paz, que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém?